Não, eu me identifico muito com a questão social. Sempre foi assim como prefeito, não poderia ser diferente como deputado. É uma área que eu entendo que a gente tem que priorizar bastante. Não adianta a gente criar uma sociedade isolada, onde tem um gueto de muito bem e uma grande massa passando todos os tipos de dificuldade, muitas vezes de ter uma refeição durante o dia. A sociedade ideal é a sociedade que a gente tem condição de não, a gente não consegue uma igualdade, mas pelo menos um mínimo para todos. Hello, galera, bora que vamos para mais um Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu sou Marcela Lírio e ao meu lado sempre ele, Jardel Arruda. Salve, galera! E hoje nosso bate-papo é especial, é com um deputado estadual que é referência em ações sociais. E já que tem político, né, deputado na bancada tem o quê? Puxada de Puxada capivara. de capivara. Pode fazer as honras aí, comece. Muito obrigado. Puxa a ficha dele. O nosso convidado de hoje, ele é de Salto da Lontra. Eu nunca tinha ouvido falar nesse município antes, que fica em Paraná. Mas ele veio para Mato Grosso no início dos anos 90, começou a trabalhar como frentista lá em Jaciara, que é a cidade onde ele se instalou, e depois, com muita dedicação, se tornou empresário. E foi lá em Jaciara que ele iniciou sua trajetória política. Foi vereador aos 23 anos e depois prefeito da cidade por 2 mandatos. E da prefeitura, direto para a Assembleia Legislativa, onde ocupa o 3º mandato como deputado estadual. E chama atenção nessa escalada também a quantidade de votos que foram aumentando. Na primeira eleição para deputado estadual, ele teve mais de 20 mil votos. Na segunda, já foram mais de 35 mil votos. E agora na terceira, a última eleição que ele participou, foram mais de 70 mil votos. Bastante coisa, né? É muita coisa. Bom, ele é municipalista, tem uma trajetória baseada no desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual Max Russi, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo, deputado. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, só fazer um pequeno ajuste aí no histórico. Na verdade, eu comecei no posto de gasolina em todas as funções. Eu comecei fazendo tique de combustível no posto do meu avô. E depois de Jaciara, no posto do meu pai, passei de frentista, caixa, lavador, enfim, todas as funções, né, até a gerência, e depois acabei assumindo o posto da família e entrando na política posteriormente. Bom, o senhor ocupa um dos cargos da mesa diretora, né? Um dos 7 cargos. Vamos falar sobre o papel do secretário, né? O primeiro secretário, porque acho que nem todo mundo sabe o que faz um primeiro secretário. Fala pra gente as atribuições. O primeiro secretário é o administrador da questão financeira da Assembleia. Então, a Assembleia tem o presidente, que é o cargo mais político, que é o que define as ações políticas, as pautas dos projetos, e o primeiro secretário que fica responsável pelo dia a dia da Assembleia. Dia a dia de servidor, dia a dia de pagamento de fornecedor, de licitações, de compra, enfim. Essa organização estrutural para poder dar as condições para os deputados fazerem o seu trabalho. E a gente tem feito isso, procurado se dedicar muito nisso. A Assembleia teve um papel, enquanto eu primeiro secretário, importante na época da pandemia, devolvendo recursos importantes para investimentos na área da saúde, em várias áreas. Isso tem acontecido quase que todos os anos, desde quando a gente assumiu essa função, e além disso a gente tem recebido prêmios importantes. Agora mesmo recebemos um prêmio do Tribunal de Contas, de Diamante, de Transparência, selo, né? Selo. Então são algumas ações que a gente tem procurado se dedicar bastante dentro dessa função de parlamentar, mas também de ordenador de despesa, de gestor, digamos assim, como primeiro secretário da Assembleia. A divisão de recursos da Assembleia, então, em relação a, por exemplo, quanto um deputado tem direito a cota de gasolina, avião para poder rodar Mato Grosso, que é o tamanho de um continente inteiro, nosso estado, né? Tudo isso é uma atribuição da primeira secretaria. Na verdade, a gente toma essas decisões todas em colegiado, todos no colégio de líder, é definido basicamente entre o colegiado ou entre a mesa. Mas eu sou responsável para que esse avião não falte, para que esse deputado consiga fazer uma audiência pública lá em Vila Rica, lá em Confresa, para que ele consiga ter a estrutura lá de ter uma TV e uma rádio Assembleia, para que não falte o cafezinho dentro da Assembleia Legislativa, para que o salário do servidor seja pago todo mês de forma religiosa, como a gente tem feito, inclusive, dentro do mês trabalhado. Enfim, essa gestão, essa compra, esse encaminhamento dentro da Assembleia para, primeiro, otimizar os recursos, administrar bem esses recursos, mas dar condição também dos deputados poderem fazer o seu trabalho. Bacana. Agora acho que ficou um pouco mais claro para todo mundo, porque fala-se, né?
Primeiro secretário mesmo. O que faz Nem o primeiro todo mundo secretário? sabe, né, Jordão? Bom, mas vamos falar... Eu acho que todas essas definições são junto com o presidente. Sim. Então, você é tipo um número 2 ali, né? Então, o presidente que é o grande administrador, digamos assim, só que o presidente, pelas suas funções, tem que cuidar da parte política. E o secretário fica com a questão administrativa. E na ausência do segundo vice-presidente, é o secretário que assume, né? A cadeira ali, como que funciona? Do segundo vice, sim. Mas vamos falar de trabalho legislativo agora, que é o outro lado do trabalho. O senhor é muito conhecido como é uma referência em questões de assistência social, ação social. Você foi quem pensou o Pró-Família lá atrás, que cresceu, se transformou. Hoje a gente tem o Ser Família em Mato Grosso, que tem vários braços diferentes. O senhor trabalha muito, inclusive, em parceria com a primeira-dama de Mato Grosso, a gente vê sempre isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que funcionam esses programas que foram pensados por você lá atrás e o porquê pensar nesses programas. Não, eu me identifico muito com a questão social. Sempre foi assim como prefeito, não poderia ser diferente como deputado. É uma área que eu entendo que a gente tem que priorizar bastante. Há pouco eu vi um índice de 816 mil pessoas em Mato Grosso, na extrema pobreza, na zona de pobreza. Então nós somos um estado que crescemos muito o nosso PIB. Somos o segundo, ultrapassando São Paulo aí, de renda per capita. Por pessoa, mas ainda temos uma grande população que precisa ser olhada, precisa ser assistida. Mato Grosso tem algumas coisas extravagantes às vezes, então eu procuro tentar fazer no meu mandato com que as políticas públicas, as ações políticas cheguem nessas pessoas. E aí, quando lá atrás eu fui convidado para ser secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, a gente desenvolveu alguns projetos que foram importantes. Um foi, na época, o Pró-Família, Ser Família agora, que consegue minimizar. E quando você vem com capacitação, que é o passo 2, quando foi idealizado o programa, que é preparar a pessoa junto com o microcrédito para poder tornar essa pessoa independente. Ninguém quer criar um programa social, ninguém quer ter a população dependendo de programas sociais. Muito pelo contrário, o programa social tem que ser uma passagem da pessoa no momento de fragilidade, no momento de dificuldade, ou algumas pessoas que têm uma série de dificuldades não conseguiram ter condição ou de estudar ou de ter a condição de conseguir um emprego melhor, o Estado poder ser parceiro dessa pessoa, poder ajudar a olhar e dessa forma nós criarmos uma sociedade melhor. Não adianta a gente criar uma sociedade isolada, onde tem um gueto de muito bem e uma grande massa passando todos os tipos de dificuldade, muitas vezes de ter uma refeição durante o dia. Então eu tenho defendido muito isso dentro dos meus mandatos, fico feliz de ser identificado como deputado social, mas além disso sou um deputado municipalista, um deputado que gosta de andar nos municípios, de ver os problemas dos municípios, de fazer uma discussão política de alto nível, como também de desenvolver as cadeias produtivas que tragam emprego, melhore a qualidade de vida, melhore a renda e traga desenvolvimento no nosso estado. O senhor também é um defensor, né, de políticas públicas voltadas para a moradia. Recentemente saiu um dado da Cetasc, que 400 mil famílias em Mato Grosso ainda não têm casa própria, né, não tem onde morar. Esse sonho da casa própria aí, o que o deputado tem feito para que se torne realidade aí para essas famílias? A moradia está dentro das nossas pautas sociais, é isso que eu falo que a gente precisa buscar. Você vê 400 mil famílias aí precisando de uma moradia, tendo o sonho da casa própria. E nada mais digno para uma mãe, para um pai, do que você ter a sua casa, o seu lar. O dinheiro do aluguel é um dinheiro que vai embora, não volta mais. E esse dinheiro, se a pessoa ter a sua moradia, ela consegue investir esse dinheiro numa melhor alimentação, numa condição de melhorar o estudo e o ensino do filho. Enfim, então eu tenho trabalhado e defendido muitas pautas de moradia. O Estado começou a trabalhar, algo que o governador Mauro Mendes no primeiro mandato não conseguiu avançar muito. Nós tivemos entregando em Novo São Joaquim, inclusive, moradias do primeiro programa que foi lançado lá atrás. Agora lançamos 40 mil casas junto com o governo federal. Enfim,
São essas ações que a gente vai conseguir fazer com que o nosso Estado, que é orgulho para todos nós, que vem crescendo muito, que vem desenvolvendo muito, que alguns municípios estão recebendo muitas pessoas, que elas se fixam nesses municípios, que elas consigam que o custo de vida não seja tão elevado, tão alto, através do aluguel e outros custos, que impossibilite que o salário que ela ganha acabe virando tudo na sua despesa, mas que ela consiga ganhar um salário e que com esse salário ela consiga sustentar com dignidade a sua família. Então, quando você investe em moradia, você está gerando emprego, porque a construção civil gera muito emprego. Você está ajudando o empresariado, porque você está dando condição daquele trabalhador dele, com o salário que ele ganha, ter uma sobra no final do mês, ou pelo menos ter condição de ter algo em termos de qualidade de vida, com uma alimentação melhor, de poder fazer uma viagem, de poder ter também o seu lazer. Então você facilita que ele fique nesse município, como também se dá dignidade àquela família com a condição de ter o seu lar, ter uma segurança, ter uma tranquilidade e poder cuidar bem dos seus filhos. Vai gerar toda a engrenagem. Toda uma engrenagem. É uma cadeia muito positiva, a cadeia da habitação. E só gera coisa boa. Então tem que ser fortalecido e é por isso que eu defendo muito a construção de casas para a população. Mato Grosso é um dos estados com um dos maiores PIBs do Brasil, o senhor mesmo acabou de falar. Uma das menores taxas de desemprego também. Segunda menor. Por que ainda existem esses bolsões de pobreza? O que está errado, que precisa ser atacado ainda? Políticas públicas, onde que o Estado tem que participar. A gente tem a obrigação, enquanto deputado, o governo do Estado, a gente precisa criar esses mecanismos, chegar com construção, com habitação, chegar com qualificação profissional, pegar na mão daquela família e falar, vamos buscar um microcrédito aqui, monte o seu negócio, seja um microempresário, enfim. Nós temos que buscar opções e condições dessa família melhorar a sua renda, melhorar a sua condição, instrução, sem sombra de dúvida, é fundamental. Muitas dessas pessoas não conseguiram instrução. Outro indicador interessante que a gente está começando a diminuir também, o analfabetismo no estado de Mato Grosso era 6%, estamos em 4,2%, precisamos marchar de 3% para dizer que nós somos uma área livre do analfabetismo. Enfim, essa falta de instrução, essa falta de conhecimento, a falta de oportunidade gerou que nós temos um percentual de famílias desalentadas, digamos assim, que não consegue sair daquela condição. E aí é função importante do Estado de buscar, de pegar na mão, de trazer para próximo, de qualificar, de preparar, de fazer com que essa pessoa tenha condição e dignidade de viver. Porque não adianta a gente tem que ter orgulho, a gente tem que contar a vantagem de ser um Estado rico, do Estado produtor, um Estado, mas nós não podemos ser felizes, digamos, uma parte da população faz parte dessa riqueza, dessa distribuição, e uma parte está excluída. Não, nós precisamos trazer tudo para perto, porque não adianta eu construir uma casa, um muro alto, me isolar ali, se do lado de fora vai ter pessoas passando fome, dificuldade, aumentando o índice de violência e uma série de problemas. Uma hora você vai sair de casa, você vai estar fora do muro. Uma série de muro. problemas. Não é essa a sociedade ideal, muito pelo contrário. A sociedade ideal é a sociedade que a gente tem condição de a gente não consegue uma igualdade, mas pelo menos o mínimo para todos. O mínimo todo mundo tem que ter, de ter as refeições todos os dias, de poder colocar seu filho numa boa escola, de poder buscar algo também em termos de lazer nesse sentido. E é isso que a gente, em Mato Grosso, tem condição, por ser esse estado que tem crescido muito e vai crescer muito nos próximos anos. Eu tenho certeza que a gente tem condição de avançar muito nessas políticas e fazer com que o cidadão, não só aquele que tem uma condição melhor, mas que todos os matogrossenses tenham orgulho do estado que mora. Deputado, foi sancionada recentemente uma lei federal, que garante auxílio a aluguel social às vítimas de violência domésticas, essas mulheres que estão vulneráveis aí. Qual que é a relação dessa lei? Foi alguma iniciativa sua? Sim, nós fizemos um trabalho forte lá atrás nesse sentido, colocamos dentro do Cefalismo, fizemos a adequação junto com a nossa primeira dama Virginia Mendes. Isso foi antes, né? Bem antes, que ela tem um trabalho muito forte nessa área, ela trabalhou essa política, inclusive, esteve falando em Brasília, e eu fico muito feliz de fazer essa parceria, porque eu tenho a Virginia que faz um trabalho social, que tem um olhar social, aí quando a gente faz a parceria, esse trabalho multiplica. Então, ganha-se a população, ganha o meu mandato, ganha o trabalho da primeira dama, e a gente consegue fazer essa política de forma muito tranquila, muito transparente, sem vaidade e trazendo benefício para toda a sociedade. E qualquer política pública que você faz de enfrentamento da violência contra a mulher é uma boa política pública.
porque está aumentando o feminicídio, está aumentando muitas notícias ruins nessa política e a gente precisa cada vez mais do empoderamento, fortalecimento, e eu sou um deputado que particularmente trabalho muito isso, o fortalecimento e o empoderamento das mulheres para que ocupe espaços bons e também busque aquilo que é seu de direito. Agora, a violência, jamais. Bom, deputado, vamos dar um giro de 180 agora, vamos para outra direção, vamos falar das câmaras setoriais temáticas. O senhor é um deputado que trabalha bastante com elas, a gente já esteve aqui entrevistando, por exemplo, o pessoal da CST da causa animal, mas eu queria falar de uma outra agora, que é a CST da mineração, que eu fiquei sabendo que ela surgiu de uma ideia de um encontro que você teve lá em Portugal, e agora resultou já na primeira Expo Minério aqui em Mato Grosso, com apoio da CST. Queria que o senhor falasse um pouquinho, qual que é o objetivo dessa Câmara Setorial? Eu estou com 3 câmaras setoriais com um trabalho importantíssimo. Você falou da causa animal, a gente tem que fazer algo nesse sentido, estamos fazendo, discutimos o envolvimento das ONGs, indo ao interior, e vai sair um material muito bacana desse trabalho. Estamos com uma Câmara também do empreendedorismo, que também é o pequeno, o micro, o médio empresário, ele precisa ser olhado, precisa ser valorizado, precisa se criar políticas públicas e buscar. E quando você leva e cria uma Câmara setorial, você traz esses assuntos para debate dentro da Assembleia, você traz para discussão, você consegue mostrar e você consegue ouvir bastante também, captar muitas ideias, trazer muitas sugestões e através disso criar as políticas públicas e fazer as ações que tragam benefício nessa questão. E a da mineração não é diferente. Todo mundo em Mato Grosso não, mas geralmente quando você fala de mineração vem uma ideia ruim na nossa cabeça. E muitos pensam, mineração é só ouro e diamante. Longe disso. Mineração é muito mais do que ouro e diamante. Para eu poder estar falando, esse microfone aqui tem elementos de mineração. O meu celular que eu uso diariamente, todos nós temos um celular, pelo menos 95, 99% da população tem elementos da mineração. O nosso agro só é forte porque tem mineração, tem calcário, tem fosfato, enfim. Então tem muita coisa que vem da mineração, mas que a gente não tem noção, a gente não sabe, a gente acha que só é ouro, diamante, é confusão de terra. Enfim, essa operação, matou um lá, essa notícia ruim, enfim, mas não é isso, mineração é muito mais do que isso. E países, você pega o exemplo do Canadá, eu estive lá inclusive na maior feira esse ano, no início do ano. Você pega o exemplo do Canadá, os municípios mais desenvolvidos, com melhores DHs, com mais desenvolvimento, que prestam serviço público de melhor qualidade, são os municípios da mineração. Você vê, nós temos um paralelo com o Mato Grosso no agro. Então você pega os municípios que conseguem ter uma qualidade de vida e um desenvolvimento melhor. São os municípios do agro. Você pega Lucas, Sorriso, Primavera, Campo Verde, Mutum, Sinop, enfim, esses municípios desenvolveram mais e oferecem uma qualidade de vida melhor. No Canadá, não é dessa forma. São os municípios que têm a mineração como sua base. E nós temos os municípios de mineração em Mato Grosso com economias exauridas. Pois é, Alto Paraguai, bem o inverso. Poxorel, ou seja, por quê? Porque a gente tem que aproveitar, fortalecer a mineração que nós temos aí, nós temos condição de avançar muito, nós temos um potencial muito grande, Mato Grosso tem, mas tem que pegar essa riqueza para reverter e deixar algumas coisas positivas para a comunidade, para o entorno, para a região, e é isso que eu tenho defendido muito dentro da Câmara da Mineração. Nós precisamos pegar explorar melhor essa riqueza, primeiro não com essa ideia negativa, com essa ideia contrária, com essa ideia, digamos assim, até discriminatória, meio que tudo é ruim. Não, muito pelo contrário, nós temos que pegar a questão positiva e transformar isso para melhorar os IDHs das cidades e deixar algumas coisas perenes, porque também a mineração é algo finito, é algo que você vai explorar e não é eterno. Então você tem que pegar e aproveitar o momento bom, fazer a exploração ambientalmente correta, legal, dentro das normas da lei, mas pegar isso e gerar riqueza e gerar desenvolvimento nesses municípios. É isso que eu tenho defendido dentro da Câmara. O que está faltando para a gente conhecer um pouco mais? É só a circulação de informação? Porque primeiro nós temos que acabar com essa discriminação. Depois nós temos que parar de pensar que é só ouro e diamante mineração. Nós temos ricas jazidas de fosfato em Mato Grosso.
nós temos Que é mármore. importante para a agricultura. Fundamental. Nós somos dependentes de exportação de Rússia, de outros países. Nós temos mármore em algumas regiões. Então nós temos pedras raras. Então nós temos muito tesouro, riqueza, digamos assim, pode ser melhor explorado para gerar emprego, para gerar renda, para gerar impostos, para gerar desenvolvimento, para gerar qualidade de vida. Bem explorado, tudo dentro das leis. É isso que eu defendo. Não pensar só a notícia, a gente pega a notícia ruim muitas vezes, do garimpo, mal pensado, mas que mesmo esse tem gerado bastante. Agora nós estamos com um problema na receita aí, nas exportações. Muitos estão passando dificuldade, Livramento, Poconé, e hoje essas indústrias são as que mais geram emprego nesse município. A Receita Federal segurou. Está segurando, está colocando tudo no vermelho, e isso aí está fazendo com que o mercado interno tenha que absorver mais, e quando você tem sobra de qualquer produto, o que acontece? Você paga menos. Então, e pagando menos, está inviabilizando muita gente. Isso aí já está gerando desemprego, demissões. Isso é muito ruim para municípios que têm essa cultura, que a população tem essa cultura, que isso gera muito emprego. Aqui nós temos 2 municípios específicos, Nossa Senhora do Livramento e Poconé, que acaba dependendo muito dessa cadeia, que gera muitos empregos. Nós temos Peixoto também, que gera muita renda e que precisa ser melhorado. Mas agora o exemplo da Aripuanã. Tanto a população nova que chegou no município, mas é uma exploração temporária. Não, mas agora o município está conseguindo fazer investimentos, está fazendo ações, está oferecendo também, essa indústria está oferecendo muito serviço público para essas pessoas. Então nós temos que fazer a discussão, primeiro, sem discriminação, e a discussão que traga e deixe benefício para o futuro. Será que também é preciso descobrir uma forma de fazer circular mais esse dinheiro? Porque a gente pega alguns municípios como o próprio Poconé. Mas a Assembleia fez... Não vê o mesmo que acontece nos municípios da soja. A Assembleia fez... porque ficou muito tempo parado, agora de uns anos para cá que voltou novamente. Mas a Assembleia fez uma legislação, o governador mandou a questão da taxa, ou seja, são impostos, agora tem uma lei federal que o CEFEM seja investido não mais no custeio, mas para obras estruturantes, para ações que fiquem depois. Porque essa colocação sua é bastante pertinente, porque senão você faz a exploração, não gera riqueza, ou gera riqueza temporária e muito restrita, e a grande maioria fica longe dessa riqueza. Nós precisamos fazer com que, com essa riqueza, a gente gere outras cadeias produtivas que vá sustentar isso quando terminar essa mineração nesse ponto específico. Obrigada, deputado, e obrigada a você também que ficou com a gente em mais um episódio do Capivara na Faixa. Lembrando que toda semana tem episódio novo. É isso aí. Nós estamos na TV e na rádio da Assembleia Legislativa, no Spotify e, é claro, no YouTube. Lá você confere todos os episódios. Compartilha, comenta, manda para alguém que vai se interessar pelo conteúdo. Fique de olho também nas redes sociais oficiais da LMT. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.